CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. É o capítulo 9 que iremos ler para a nossa harmonização. Bom dia aos nossos ouvintes e que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Instruções dos Espíritos, item 6. A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas da sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas desde que nada as incomode, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam diante das pessoas, transforma-se em dardo envenenado quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos, fora de casa, mas tiranos domésticos que fazem sua família e seus subordinados sofrerem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Essas pessoas parecem querer se desforrar do constrangimento a que se submetem fora de casa. Amado Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, buscando compreender a doutrina espírita e hoje o livro dos médiuns, buscando entender e com ela nos equilibrarmos mais. Ajuda-nos, envolva-nos em Tuas vibrações de paz, de misericórdia, para que possamos fazer o nosso estudo de maneira bem tranquila, atendendo a todos os que nos ouvem. Ajuda-nos e permita ainda que os benfeitores da nossa casa espírita estejam junto a nós. O nosso altivo, as nossas irmãs, a minha amada Lourdinha e os espíritos guias desse trabalho, desse estudo. Em nome então do Ernesto Bozano, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em Teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje em torno do livro dos médiuns. Que assim seja. Então, em nome do amor, estudamos, iniciamos os estudos. Nós estamos estudando os médiuns de efeitos físicos. Paramos na questão 161. É o capítulo 14, que fala sobre os médiuns. Nós vimos a 159 e falamos bastante, mas eu vou voltar aqui na questão 159. Médium, qualquer pessoa que sinta, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por isso mesmo médium. Então, o que é o médium? Aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Pode ser um médium que sinta muita influência, pode ser um médium que sinta pouca influência. Essa manifestação ela pode ser oculta, quando é através do pensamento, que é a intuição, a inspiração, e ela pode ser ostensiva, quando ela é patente. É por isso que mesmo que todos chamamos de médium, esse que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Eu estou repetindo porque isso é importante para a gente. Esta faculdade é inerente ao homem. Então a mediunidade é inerente. Como o homem fala, o homem enxerga, ele não tem os 5 sentidos?
A mediunidade é o sentido da alma, é a percepção da alma. Leon Denis chama de um sexto sentido. Estão acompanhando aí? 159. Item 159. Esta faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Assim, há poucas pessoas nas quais delas não se encontram rudimentos. Porque é inerente ao ser humano. Eu não sei que poucas pessoas que a gente não encontra rudimentos. Eu não sei se for um ser muito atrasado, eu não sei se é uma pessoa com problemas psíquicos, não sei, essas poucas pessoas. Então, a grande maioria, né? Por isso que Kardec, na verdade, isso aqui deve ser uma minoria, algumas exceções, que volto a dizer, eu não sei que exceções são essas. Porque você tem a intuição e a inspiração, que todo mundo é inspirado, é intuído, né? Todo mundo é. Creio, vou dar uma opinião, não é o que está escrito aqui, é minha opinião. Porque embora as pessoas que tenham problemas mentais, embora tenham esses problemas, elas muitas veem os espíritos, escutam os espíritos, e eles influenciam na cabeça delas. Eu não sei se são seres muito ainda rudimentares, não sei dizer. Mas o fato é que todos nós, por isso que todos nós somos mais ou menos médios, como ele vai dizer aqui na frente. Pode-se, portanto, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Todo mundo. Entretanto, usualmente, esta qualificação só se aplica àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e traduz-se por efeitos patentes de uma certa intensidade. É o que nós chamamos de médio ostensivo. Ela ali, como disse Kardec, ela é bem caracterizada, não é ele que está escrevendo, é um espírito que está escrevendo. Não é o fulano, não é o médium que está falando, é um espírito que está falando através do médium. Ele não está ouvindo coisas daqui normais, é o espírito que está falando no ouvido dele, ele está ouvindo. Então isso é bem caracterizado. As pessoas dizem que esses são os verdadeiros médios. É o que o Kardec está dizendo, mas todo mundo é médio. Todo mundo é médio, todo mundo é mais ou menos médio. Porque tem as percepções. Então vamos lá. Entretanto, usualmente, esta qualificação de médium, só se aplica àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada. É a ostensividade, né? E traduz-se por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, então, de uma organização. Isso depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Que organização é essa? Organização física. Uma organização física mais ou menos sensitiva. O médium traz isso com ele quando ele nasce. Deve-se notar, além disso, que esta faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns possuem geralmente uma aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que faz com que formem tantas variedades quantas espécies de manifestações. Então, tem médium que vê e ouve os espíritos. Tem médium que só ouve. Tem médium que incorpora. Tem médium que escreve intuitivamente. O outro, mecanicamente, que é mais ostensivo, ou semimecânico. Então, tem tantas variedades de mediunidade quanto os tipos de manifestações. Então, o espírito vê no médium uma possibilidade de se manifestar, ele vai e usa aquela possibilidade que ele tem. Tem médium que tem mais de uma possibilidade, tem várias possibilidades. Mas você tem algumas que você vem para desenvolver aquela tarefa, uma tarefa específica. Por exemplo, você tem médium que ouve, que vê,
e ele trabalha na cura, ele tem um fluido curador, então ele está sempre curando e ouve os espíritos, vê os espíritos orientando ele naquela tarefa curadora, para que ele desempenhe ali melhor a sua tarefa mediúnica. O Chico, a gente sabe, ele tinha muitas mediunidades. Ele ouvia, ele via os espíritos, ele escrevia, ele tinha muitas faculdades. No início até ele estava com um peixotinho na materialização de espíritos. Ele tinha energia, o Chico, muita energia. Mas o que foi dito a ele, olha, a tua missão não é essa, você veio para escrever, você veio para trazer lá, tem algumas obras para você fazer. Se você ficar na tarefa aí junto com ele, de materialização, você vai se desgastar, e vai se desgastar rápido, que é muita doação de fluido. Esses médios não aguentam muito tempo fazendo isso, que é um desgaste imenso, e o que você veio para fazer, você não vai fazer. Então o que foi que ele se dedicou, ele deixou essa questão de lado, e se dedicou à psicografia. Quantos livros aí o Chico não trouxe para a gente? Então a gente vem com uma especificação na tarefa, embora você tenha outras faculdades. A gente vê naquele livro do Chico, do André Luiz, trazida pelo Chico, tem um Missionários que a gente está estudando antes do Missionários, os Mensageiros, quando ele fala daqueles médiuns falidos. Então tinha um médium que tinha muito para se fazer e ele se distraiu. Ele tinha uma faculdade tão interessante que ele olhava para as pessoas, ele via as vidas pregressas das pessoas. E ele se perdeu com isso. E eu estou vendo a Carmen lá atrás foi minha amiga, ela me ajudou. E aí ele foi se perdendo com isso, se envolvendo nas histórias dos outros e acabou desencarnando antes do tempo e não fez nada, só se distraiu. O outro médium também, que via, que ouvia, que escrevia, se distraiu, resolveu ganhar dinheiro com isso. Resolveu ganhar dinheiro. Então vocês estão vendo que a faculdade mediúnica, ela é inerente ao ser humano, mas você vem para usá-la bem. Usá-la de acordo com o Kardec orienta e que Jesus orienta. As principais são médios de efeitos físicos, os médios sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumagrafes, escreventes ou psicógrafo. Então ele vai falar aqui onde nós paramos semana passada, nos médios de efeitos físicos. Vamos ler a 160, nós paramos na 161, não foi? Mas foi bom a gente relembrar, né? Aí quando ele fala dos médios de efeito físico, é o médium que doa fluido e os espíritos com esses fluidos vão se manifestar. Vão fazer barulhos, vão fazer movimentação de objetos. Você tem um outro tipo de mediunidade que é a mediunidade oculta. A mediunidade, de efeitos inteligentes. Então você divide em dois grandes grupos, médium de efeitos físicos e médiums de efeitos inteligentes, que vai falar lá na frente. E dentre esses médiums, a gente vai classificando. Eu dei para vocês, já um tempo atrás, nós recebi isso aqui lá da Elsa, lá no Leon Denis. Olha, eu tenho um quadro aqui, vocês têm isso aqui, eu dei para vocês, o Luiz eu sei que tem. Eu tenho guardado, eu vou trazer na aula que vem. Ó, Livro dos Médios, capítulo 16, é quando chegar no capítulo 16, que são os médios especiais. Aqui entre os médios especiais você tem o sensitivo, o natural e facultativo. Você divide esses médios em efeitos físicos e efeitos intelectuais, e daí diversos tipos de mediunidade que Kardec classificou. Na aula que vem, eu vou trazer esse papel e vou dar para vocês. Mas, na verdade, a gente vai entrar nisso no capítulo 16. Mas vamos lá. Médiuns de efeitos físicos. Os médiuns de efeitos físicos
são mais particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, tais como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos e etc. Podem ser divididos em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Olha aí. Vamos ver o que é cada um deles. Então, os médiuns de efeitos físicos, a gente pode dividir-os em médiuns facultativos e médiuns voluntários. Os médiuns facultativos são aqueles que têm a consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da sua própria vontade. Esta faculdade, embora inerente à espécie humana, como já dissemos, está longe de existir em todos no mesmo grau. Mas se há poucas pessoas em que ela é absolutamente nula, as que estão aptas a produzir os grandes efeitos, tais como a suspensão dos corpos pesados no espaço, a translação aérea e, principalmente, aparições são mais raras ainda. Então, dentro dessa faculdade de efeitos físicos, não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que tem. E quem tem a faculdade de efeito físico, não tem no mesmo grau todo mundo. Pode se movimentar objetos, transladar objetos, e pode fazer aparecer espíritos, a materialização. Essa é mais rara ainda. Mas ele falou algo interessante. O médium facultativo são aqueles que têm a consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da sua própria vontade. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o médium facultativo é aquele que controla o fenômeno. Esse é o médium facultativo, ele controla. Ele sabe o que vai acontecer com ele e ele sabe o momento, a hora, o dia. Esse é o médium facultativo. Quando ele falou aqui das materializações, há que se ter um fluido específico. Ele não colocou aqui médiuns que podem impressionar a película da máquina fotográfica. É médium de efeitos físicos. Ele tem ali um fluido para isso, específico, nem todos têm. Tem médium de efeito físico que não tem esse fluido. Tem médium de efeito físico que não materializa. Entendeu? Aí cada um vai ter o seu fluido. Aí ele continua. Os efeitos mais simples são a rotação de um objeto, pancadas consequentes. Os efeitos mais simples são os de rotação de um objeto, porque as mesas giravam, pancadas consequentes do levantamento desses objetos ou na própria substância. Sem atribuir uma importância capital a esses fenômenos, recomendamos não negligenciá-los. Eles podem proporcionar observações interessantes e auxiliar a convicção. Porém, deve-se notar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existe naqueles que possuem meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita ou a palavra. Geralmente a faculdade diminui num sentido à medida que se desenvolve no outro. É outra observação interessante, né? O médium, para manifestações inteligentes, ele tem menos essa materialização, essa questão aqui do médium de efeitos físicos. Mas a gente via, por exemplo, o altivo, ele tinha muito fluido, muita energia naquela mão. Então ele era um médium de cura, e todo médium de cura, a gente vai ver isso lá na frente de novo, todo médium de cura também é médium de efeito físico. Todo médium de cura é médium de efeito físico. Canaliza para cura, o médium cura. Quem canaliza para cura é o médium de efeito físico. Todo médium de cura é médium de efeito físico, mas nem todo médium de efeito físico é médium de cura. E o altivo trabalhava na psicografia. Agora, se ele se dedica a escrever livros, a trabalhar com livros, uma diminui
na proporção que a outra aumenta. Ele ia canalizar a energia dele para a psicografia. Entenderam isso? Alguma pergunta? Não? Vocês estão com cara de mortos por quê? Não dormiram essa noite, não? Porque está canalizando ali para o trabalho da cura. E você sente muita energia saindo da sua mão, não é? Obrigada. Isso aí. Alguma pergunta, Malu? Eu queria saber assim, por exemplo, se você está, mais ou menos o que ela falou, dependendo daquilo que você... É algo que você sente mais vontade, que você se acha mais apto, ou é algo assim voluntário? Por exemplo, estou na cura, aí eu sinto prazer naquele trabalho, mas tem um outro trabalho que eu sinto também prazer. Então, de acordo, se eu me dedicar mais à cura, então eu vou me desenvolver mais na cura, seria isso? Ou não é questão de escolha? Olha, você traz a aptidão. Quando você vê uma casa que tem muito trabalho, e nós somos poucos trabalhadores, uma casa que você tem um trabalho da cura, você tem um trabalho da psicografia, você tem um trabalho da falar a palestra, de fazer a palestra, tem o compromisso também com a divulgação doutrinária. Você vê uma casa com o trabalho de desobsessão, então você vê que é uma casa que tem uma frente muito grande de trabalho. E você está numa tarefa de cura, você está numa tarefa da desobsessão, que também é de cura, né? Você está numa tarefa de divulgação, você está numa tarefa da psicografia, significa que o teu guia, ele é trabalhador, e que você tem que trabalhar, e que você tem compromisso com tudo isso. E nós temos que trabalhar, você vê o trabalho, a gente até associou um outro trabalho junto ao da cura, e quem participa do trabalho vê que é um trabalho complexo e que o médium, ele está sendo usado para várias tarefas, várias frentes. Significa que o guia dela é trabalhador e que você tem que acompanhar. Então não dá aqui na nossa casa, eu acho que em casa espírita nenhuma, que os trabalhadores são poucos, trabalhadores comprometidos são poucos, comprometidos são poucos. Você acaba fazendo várias coisas. Não tem jeito. Se você se dedicasse, o Chico se dedicou à psicografia, mais à psicografia. Mas quantas pessoas ele atendia ali naquela fila? Quantas mensagens ele dava na psicografia, quanta coisa ele via e falava. E ele ia lá na obra social, ajudava. Uma vez deram um carro para ele, um Fusca, né? Pegou um carro, ele, que coisa boa, muito obrigado. E naquela época o carro era um carro, né? O Fusca era um carro, igual um Fusca novinho. E muito bom, muito obrigado, muito bom. Aí, o camarada deu, foi embora, ele ficou feliz, pegou o carro, foi lá numa loja de macarrão, queria trocar esse carro por macarrão, para fazer a sopa lá dos meus. Mas para o macarrão, pode dar o macarrão à vontade. Quantos de macarrão pode vir para a obra social? Foi o que ele fez. Aqui as pessoas, quando vêm aqui, longe de nos comparar a esses espíritos. O que eu estou precisando? Traz leite, meu amigo. Eu queria, não, traz leite, traz frango, a gente está precisando. Vamos trazendo, vamos colocando aí, sempre precisa, sempre precisa. E cada vez mais está aumentando a necessidade, as coisas encareceram, as pessoas diminuíram muito a ajuda na casa. Então traz o frango, traz 1 quilo de arroz, traz um desinfetante. Vocês vejam, a gente estava sem água sanitária para limpar aqui, tem todo dia que jogar água sanitária em tudo, é muita gente circulando. Fui rápido ali no mercado para comprar. Aí vai fazer uma compra, lembrou de uma água sanitária, traz. Ajuda. A casa é nossa mesmo, é para manter limpinha, para manter ajeitadinha. Eu estava ali agora, vou falar aqui em público, né, para o mundo. Estava danado da vida porque as coisas estavam ali fora
jogadas, fora do lugar. A gente faz tudo para manter tudo bonitinho, tudo no lugar. Estava lá, eu mesmo tirei dali, mas fiquei meio danado dentro das calças aqui. Mas a gente tirou tudo dali. Para quê? Para que as pessoas venham e se sintam bem na casa, se sintam bem. A gente recebe a comunidade aqui para a comunidade se sentir bem. As pessoas pensam que pobre gosta de pobreza. Pobre não gosta de pobreza, não. O rico é que gosta da pobreza, porque explora o pobre. O pobre gosta de coisa boa. Quantas coisas, quanto bagulho que a gente recebe aqui e a gente tem que jogar fora, que não serve para nada. A pessoa fica com pena de jogar fora, não, vou dar para um pobre. E pobre? Trouxe, serviu? Ótimo. Não serviu? Joga fora, doa, leva para reciclagem, doa. Não adianta acumular. Não adianta acumular coisa velha. Aí elas ficaram danadas da vida comigo ali. Só tem que falar direito. Eu falei, mas já falei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Aí você dá uns bregues, pronto, aí resolve. Aí guarda bagulho daqui, guarda bagulho para ali, junta papelão velho. Não pode. Então a gente, fugiu um pouco aqui o assunto, né? Mas a gente tem que manter a casa limpa. Aí por tudo porque nós falamos do Chico, que ele foi lá trocar por macarrão. E o que a gente quer macarrão. No outro dia não tinha macarrão aqui. E olha que como o macarrão é uma coisa barata, fubá, aí que a gente ganha de fubá e de macarrão, tudo bem. As pessoas gostam, usam o fubá. Nós usamos aqui também. Usa bastante macarrão na sopa. Não tinha, acabou o macarrão todo. Não tinha. Se me derem um carro, eu vou mandar trocar por frango. Peito de frango. Não vou trocar por macarrão, não. Então vamos lá. Pergunta. Você disse que a gente trabalha na casa tem um guia, né, que trabalha com os corpos. Sim. Esse guia já está conosco quando a gente começa a frequentar a casa, alguém se interessa pela nossa forma de trabalhar, é designado a trabalhar conosco. Essa é uma dúvida que eu tenho há muito tempo. Não tem a ver com o mentor, porque a gente tem um mentor, né? Então vamos lá. Você tem um anjo da guarda. A gente vai chegar num. Você tem um anjo da guarda, que é um espírito superior a você. Você tem os espíritos familiares, está num grau menor, mas eles não te ajudam menos do que o anjo da guarda. Ajudam bastante. Quando foge a possibilidade deles, eles pedem ajuda mais alta para te ajudar. Espíritos familiares. Não só dessa vida, mas de outras vidas. A gente pertence a uma grande família. Você tem os espíritos simpáticos. Os simpáticos são aqueles que se simpatizam com o que você faz. Você angaria espíritos simpáticos em todos os lugares. Às vezes você atende aqui, numa desobsessão, um grupo de espíritos, eles ficam gratos, passam a ser simpáticos a você e te ajudar. Ou você está numa situação de dor, numa situação de vício qualquer, você vai ter espírito simpático, gosta daquele vício como você. Você tem os espíritos sedutores. Os sedutores querem te empurrar para o mal. O simpático pode ser bom ou pode ser mal, você que escolhe. E o sedutor? O sedutor, ele está tudo aqui no livro dos médiuns, a gente vai ver lá na frente. O Evangelho, no Evangelho, ele simplifica bem isso. É bem objetivo lá no Evangelho. Os sedutores que querem te levar para o mal. Mas aí depende de você ceder ou não. Tudo bem. Quando você está num trabalho de uma casa espírita, você tem um trabalho, você tem os trabalhadores da casa, e você também tem vai se aproximar de você um espírito trabalhador daquela casa. Porque às vezes você tem um espírito simpático, um espírito familiar que não sabe trabalhar. Eles não conhecem a tarefa. Então a casa vai designar um trabalhador para junto de você. Ou você que é médium, você já tem esse trabalhador que vai te ajudar. Ele só se aproxima quando você acorda. Quando você acorda. A gente vê jovens aqui,
Eu vou te responder, não acabou a resposta ainda. Tá? Teve jovens aqui que precisa trabalhar, que tem um compromisso enorme com o trabalho, mas ele não está ainda voltado para isso, ele está no mundo. Ele está no mundo, literalmente no mundo. E ele não despertou. Ele tem guia para trabalhar com ele? Tem. A hora que ele vir para o trabalho, o guia se aproxima dele. Agora vamos trabalhar. Agora vamos. Então, o que acontece? As pessoas vêm de outra casa. Ah, então trocou de guia aqui, porque aquele guia é daquela outra casa? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Apesar de que essas casas são muito ligadas, né? O SEMA, você veio do SEMA, o Altivo ajudou ao SEMA, a fundar o SEMA. Então nós estamos ligados ao Leon Denis. Então vem gente do Leon Denis para cá. Quem que está aqui à frente do trabalho? O Altivo, que era do Leon Denis, a Elvira, a Cida, a Neuza, né? Trabalhadores como nós, fomos amigos. Você tem os guias que estavam na casa, sempre foram guias, são guias desta casa junto com o Altivo, que é o espírito do Baltazar, o Antônio de Aquino, o Dr. Erma. E sabedor disso, o que a gente fez? A sala Dr. Erma, né? O Baltazar, o Centro Espírita Altivo Panfiro. Homenageamos alguns amigos, como a Neuza Trindade, a Lúcia Moreira, a Lurdinha, minha esposa. Então esses espíritos estão aqui. Vem trabalhador de lá para cá, o guia é o mesmo. Aí a gente, quando está fazendo um curso para trabalhar na casa, e a gente precisa disso, de orientação mediúnica, eles estão sempre ao nosso lado. Entendeu? Explicou você? Então, os guias, por exemplo, a Malu despertou agora. Despertou agora para o trabalho. Então a Malu bateu cabeça a vida inteira. Ah, a Malu é má por causa disso? Não, sempre foi uma boa pessoa, continua sendo uma boa pessoa, né? Sem problema nenhum. Mas não tinha despertado para o mundo espiritual, embora batesse a porta dela todos os dias. Mas ela teve outros interesses que ela julgou prioritários na vida dela. Então ela foi atendendo os interesses dela. Agora aquilo nunca deixou de fustigá-la. Vamos embora, acorda. Olha, você tem compromisso. A vida inteira. Foi ou não foi, Malu? Vamos embora. E ela não. Aí tem as coisas da vida. Né? Não estou dizendo que está errada, não estou fazendo julgamento nenhum. Agora ela despertou. Cadê o guia dela? Esses espíritos que queriam vieram para cá. Vieram para cá com ela. Gostam dela, vão trabalhar com ela. Esses espíritos mesmo. Pode ser designado algum da casa? Também pode. Pode ser aqueles que sempre quiseram trabalhar, mas que já trabalhavam independente dela, porque guia não fica paparicando, não. Ele volta e meia, ele dá um toque, deixa a pessoa levar umas pancadas da vida, para ela despertar. E ouve o despertar agora, eles ficam felizes. Vamos embora, nunca é tarde, vamos embora. É assim que funciona. Às vezes a gente vê o médium aqui. Hoje o Luiz entende bem isso aí. O médium vem com seus trejeitos de outros lugares. Não é só da Umbanda, nem do Candomblé, também da Messiânica, também. Trabalhadores querem trabalhar, vem, mas lá trabalhava de uma maneira. Aí chega aqui e diz que é o guia. Não, mas meu guia fez isso. Não é o guia. Não é. Se eu estou dizendo para vocês que é para trabalhar desse jeito, que a casa tem uma disciplina, vamos trabalhar assim, e vocês estão entendendo, os guias é a mesma coisa, o Altivo fala a mesma coisa para os espíritos. Eles sabem como trabalhar, aquilo não é bagunçado. Quem é o coordenador ali do trabalho da cura? É o Dr. Erma, o responsável pela sala de cura. Então, tem ali os guias, tem os médicos, tem vários médicos. E por isso ele ser o responsável, ele é maior, melhor do que os outros? Não, a gente sabe que tem outros espíritos, o Dr. Bezerra nos ajuda bastante. Então, estão juntos ali trabalhando, mas tem um responsável. Em todos os setores de trabalho aqui da casa, tem um responsável que é o Altivo e tem os guias. O Dr. Erma era guia do Altivo, o Antônio de Aquino,
o Baltazar e tantos outros. Eles estão todos encarnados. A Dona Ivone nos ajuda aqui, a Bessa trabalha, eu digo, nos ajuda, que tem que ter espírito. Casa tem que ter espírito. E a gente tem que evocar espírito. Tem que chamar, fulano de tal, me ajuda. Casa tem que ter nome de espírito. Nome. Quem é o guia da casa? Se quiser dar outro nome, luz e amor, não sei. Quem é o guia da casa? Ah, é o seu fulano. Seu fulano me ajuda. Seu fulano me orienta. Seu fulano me conduz. Tem que ter guia, casa tem que ter guia. E você tem que ouvir os espíritos. Casa espírita tem que ouvir espírito. Não adianta fazer da cabeça dele, eu não posso fazer nada aqui da minha cabeça. Tem coisa que é minha. Parte administrativa, ver uma obra e tal. Tem coisa que tem que ser mesmo o homem encarnado. Mas tem coisa que tem que ser o guia. Que a gente tem que falar com ele. Ah, vamos abrir uma reunião pública, uma nova reunião pública, sobre o livro dos médiuns. Eu não posso chegar aqui, amanhã a gente vai abrir uma reunião pública do livro dos médiuns. Entendeu? Não pode, assim. Ô Altivo, a gente está pensando, tem uma necessidade muito grande de abrir uma nova reunião pública. O que você acha? É ele que vai dizer. Ou ele vai deixar por nossa conta, pensar. Olha o que eu disse para vocês. Quando nós começamos, a nossa casa é nova. Queríamos fazer a reunião pública. Ele disse, não é hora. Não. Ele tem... Não pode. Por que não pode? Não pode. Vai vir gente de tudo quanto é lugar. Vai vir espírito de tudo quanto é jeito, porque a reunião é pública. E vocês não vão aguentar, a casa não tem estrutura ainda para isso. Vamos aguardar. Está vendo o que o guia faz? E se a gente abre por nossa conta? Aí dá ruim, dá errado, dá problema. Dá problema, é médium que surta. A gente já está vendo problema aqui. A gente tem problema com todo amparo, com toda proteção, com todo estudo, com todo esforço que a gente faz, a gente vê problema. É um trabalho muito sério. Aí vem o guia. Aí veio lá o guia do fulano que trabalhou numa outra casa, de uma outra maneira. Ele sabe trabalhar. O guia sabe, o médium é que não sabe. Porque lá o médium só ia entender se baixasse lá o vovô. Eu estava conversando ali com a Adilane, uma coisa muito interessante. Ela falou de um médium que trabalhava com a cura lá na terra dela, lá no mato, lá no interior de Minas Gerais. E um trabalho muito interessante. Ela disse que vinha gente de fora, de outros países, lá para ser atendido por ele. E ele trabalhava com ervas, também dava a remédio alopático. E quando ela foi lá, ela viu o Dr. Bezerra. Ela viu o Dr. Bezerra junto dele. Do filho, ele morreu, o filho continuou o trabalho. Ele diz que é o vovô está passando isso. Mas era o Dr. Bezerra. Então vamos supor que esse médium venha trabalhar aqui. Vai ser o vovô aqui? Você vai virar terreiro. Ou trabalho individual. Não é a maneira que nós trabalhamos. É o mesmo espírito. O Dr. Bezerra sabe como trabalhar? Sabe. E aquele médium vai ter que aprender, se ele quiser trabalhar aqui. Se ele quiser. Por isso que casa tem que ter regra. Tem que ter regra. Uma vez eu vi um trabalho, isso é para a gente falar no Comp, né? No Comp a gente conversa mais. Né? Tem muita coisa interessante. Porque as pessoas estão querendo ouvir o livro dos médiuns em casa, né? Mas uma vez eu fui num trabalho, fui uma casa e vi um trabalho. Era um trabalho espiritualista, não era um trabalho espírita. Era numa casa espírita em que tinha um trabalho espiritualista, cederam espaço para aquele grupo. E para o tratamento que tinha lá, era um tratamento de cura, não precisava ser espírita, não tinha os voluntários.
os voluntários que se envolveram em torno daquele médium com aquele espírito. Tinha um grupo com ele. Você podia ser espírita, você podia ser católico, você podia ser o que fosse. Quer me ajudar, vem para cá. Se eu quisesse ajudar, eu estava lá ajudando ele. Havia fluido, ia doar fluido, tudo bem. Aí eu vi o passe. Aí teve uma pessoa, tinha pessoas com a roupa que usa lá no terreiro dele, todo de branco, com uma coisa na cabeça, com seus guias dando passe. Tinham pessoas com a roupa normal, como a minha. Tinha pessoas dando passe, estalando o dedo, tinha pessoa assoviando, tinha cada um fazendo de um jeito. Eu falei, caraca, né? Como é que está esse trabalho aqui? Não tem ordem, não tem disciplina. Agora as pessoas estavam ali com o coração, estava. Agora não tinha disciplina nenhuma. Como que elas se preparavam para aquele trabalho? Será que elas se preparavam adequadamente? Será que elas se preparavam como a gente faz aqui? A gente orienta, a gente conversa, a gente vem para cá. Entendeu? Pelo fato de eu ter criança pequena, então o dia era muito atribulado. Mas quando chegava a noite que eu conseguia repousar, eu sonhava com um homem e ele falava assim, você tem que pegar isso, isso, isso e isso. Aí muitas das vezes eu escrevia dormindo mesmo, o Marcelo falava, que eu sempre tive o caderno do lado da minha cama. Ou então eu sentava na cama e escrevia o que tinha que pegar. E essas coisas que ele pedia para pegar eram ervas. Aí ali ele ensinava como fazer tudo aquilo. Aí eu ia lá de manhã, quando eu levava as crianças para a creche, ia lá dentro do mato, pegava o que ele falou, trazia para casa e fazia o amassado lá, como ele falava. E deixava lá. Quando era tarde, que vinha sempre gente me procurar em casa, a turma estou assim, assim, assim. Aí ele pegava e falava, dá aquele coisa. Só que depois, até quando eu entrei na outra casa, eu sempre perguntei, mas eu não tive mais isso, de ir mais. Eu tinha um armário que tinha só coisa de preparado. E depois que eu entrei, não ocorreu mais. Então, o que acontece? Tem espíritos que fazem um trabalho isolado com aquele médium. O médium morre, acaba o trabalho. E tem trabalhos muito interessantes. Muito interessantes. Eu não vou me estender aqui com alguns exemplos, mas isso acontece. Enquanto você não estava num trabalho organizado, o guia estava ali te ajudando. A hora que você foi para um trabalho organizado, ele continua te ajudando de outra forma, usando teus fluidos. Você vê aqui, a gente tem um atendimento médico aqui. Tem um atendimento médico, espiritual. E o espírito receita remédio e às vezes pede para pegar lá a Dilane é ligado a isso, manda ele fazer um chá, vai melhorar, vai acalmar. Então é o tipo de trabalho. O espírito estava trabalhando assim com você. Hoje ele trabalha com você de maneira diferente. Significa que o teu compromisso é com a cura. O teu compromisso é com a cura. Entendeu? Esticar a mão para trabalhar. Vamos continuar aqui. Respondeu? Então respondeu, então vamos lá. 161. Os médios involuntários, nós vimos ali que podia ser facultativo ou involuntário. O médio involuntário ou natural, deu um outro nome, ele pode ser involuntário ou natural. São aqueles cuja influência se exerce contra a sua vontade. Eles não possuem consciência alguma do seu poder e muitas vezes o que se passa de anormal em torno deles não lhes parece absolutamente extraordinário. Isto faz parte deles próprios, exatamente como as pessoas dotadas da segunda vista, e que disso não se apercebem.
Esses indivíduos são bem dignos de observação e não se deve descuidar de recolher e estudar os fatos deste gênero que podem chegar ao nosso conhecimento. Eles se manifestam em qualquer idade e frequentemente em crianças muito novas. Ver acima nas manifestações. Vamos continuar que depois eu falo deles todos. Esta faculdade não é em si mesma o indício de um estado patológico, pois não é incompatível com uma saúde perfeita. Então vamos lá, tem muita informação. Então a faculdade não é uma doença. Patológico se refere à doença. Muitas pessoas são tratadas como doentes. Por quê? Não sabe o que está acontecendo, vai buscar um médico. E quando se manifesta nas crianças, os pais levam ao médico, vai tomar remédio. Então o médium involuntário ou natural, isso é natural nele. Ele está falando aqui dos médiuns de efeitos físicos, mas também se dá com os médiuns de efeito inteligente. Então para ele sempre aconteceu, para ele todo mundo tinha aquilo, todo mundo via os espíritos. E quando ele começa a se despertar para isso, ele começa a se preocupar. As pessoas querem levar, dizem que ele é esquizofrênico, diz que ele é autista, diz que ele é lunático, diz que tem uma outra palavra que diz muito, que tem alucinação, ele é um alucinado, e por aí vai. O médium facultativo ou o médium natural, o médium involuntário ou o médium natural, ele tem que se tornar facultativo. Apesar daquela faculdade ser natural nele, muitas pessoas são pegas por espíritos na rua, no ônibus, no trabalho. A gente teve uma pessoa que veio aqui, né, tinha suas dificuldades, né? Aquele médium que sempre trabalhava, mas sem uma orientação, sem uma disciplina, ela sofreu um pouco aqui. Saiu, né, mudou, foi para outro estado, teve que mudar. E não parava em emprego, foi arrumado até conseguido, através de amigos, um emprego para ela, precisava de um trabalho. E lá começou os problemas dela mediúnico, ela ainda estava muito desorganizada espiritualmente, indisciplinada. Aí começou a falar de espírito para o patrão, que estava vendo, que estava acontecendo, que era aquilo, passando mal, pediu para ir embora para casa porque não estava aguentando. O que o patrão fez? Mandou embora. Mandou embora. Uma vez, tudo bem. 2 vezes, tudo bem. A terceira, manda embora. Não, aqui não é lugar disso. Aqui eu quero um funcionário para trabalhar. Não é funcionário para ficar recebendo espírito. Até porque ele não acredita nisso. Né? Até porque ele não acredita. Não precisa acreditar, ele não é obrigado. Ele está numa função. Né? Então, ele causou problema, foi mandado embora. Depois tentou voltar, não dá mais. Não dá mais. Então ele tem que controlar. Ele tem que controlar. Por isso que aquela frase de Paulo de Tarso, né, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Quer dizer, você não pode ser um médium involuntário. Você tem que ser um médium voluntário. Você que tem que dominar o fenômeno. E não o fenômeno te dominar. Porque se você não tiver moralidade, não estiver trabalhando as questões morais, porque muita gente não se preocupa com isso. Eu tenho a faculdade, eu vejo os espíritos, para que eu vou me moralizar? Para quê? Eu faço o que eu quiser, eu vejo o espírito. Aí vai ganhar dinheiro com isso. Na verdade, que tipo de espírito que ela está vendo? Que companhia espiritual ela tem? E como nós aqui na Terra somos imperfeitos, nós temos muitos inimigos espirituais. E vendo a nossa faculdade sem uma direção, sem uma proteção, eles vão nos enlouquecer. A gente vai ficar subjugado a eles. Vocês estão entendendo, então, a importância das questões morais no trato com a mediunidade?
Como diz ali, a gente vai ver lá na 236 lá na frente. O bom médium é aquele que tem a simpatia dos bons espíritos. E que menos enganado é. Se você não tem a simpatia dos bons espíritos, você é enganado toda hora. Está entendendo, Malu, a relação? E se você não tiver conhecimento de nada disso, o que você vai fazer? Você não sabe o que está acontecendo contigo. Você não sabe. Você não conhece, então você tem que estudar. É o estudo que te dá a experiência. A experiência é fruto do estudo. Mas vamos ver lá na frente isso. Os pais ficam com vergonha. Acho que o menino, a criança vai dar... Tem uma criança que vem sempre aqui. A gente não está expondo ninguém. Mas tinha sérias convulsões. Uma atrás da outra. E o problema era todo espiritual. Ia para o médico, quase morreu algumas vezes. A família toda apavorada. Quando viram que a questão era espiritual, e o menino foi crescendo e está falando o que está vendo, o que está ouvindo, opa, vamos cuidar. Aí chegou a tomar remédio. Mas agora está sendo tratado na casa espírita, com passes. Então, já está dormindo melhor, já não está vendo tanto como via, continua vendo, porque ele é médium mesmo. Isso é que se chama uma mediunidade torturada. Se você deixar, vai sofrer com isso, vai acabar num hospício. A Dilane contou a história de um tio dela, um parente dela, que era médium ostensivo, e lá ninguém aceitava, mandou ele para o hospital, né, psiquiátrico. Ele ficou internado dos 18 anos até desencarnar, com 60 e poucos anos. E ele era médium. Dói, né, de ouvir isso. Dói. É uma coisa muito séria. Muito séria. E aqui a gente está aqui com aberto todos os dias. Todo dia tem casos. Todo dia um monte de casos. É um monte de gente vindo aqui com as suas dificuldades, com seus problemas mediúnicos, precisando de orientação. Por isso que a gente fala, divulgando. Aí continua, né? A faculdade não é em si mesma o indício de um estado patológico, não é doença. Não é doença. Não é para levar para o médico, porque o médico não conhece. E se o médico for obsediado? Se o médico for médium obsidiado, quando ele vê que você chegou lá e os que estão com você querendo te derrubar, fala com o guia do médico, não, lasca nele aí tal remédio. A gente está com um caso assim. Um caso, não posso falar muito para não identificar ninguém, mas é experiência. E larga remédio na pessoa. Aí dá um remédio para uma determinada situação, dá um outro remédio para combater o efeito colateral desse, dá um outro e vai. Aí a pessoa toma 3, 4, 5 e está igual um zumbi. Tremendo, igual. Não tem vida. Aí procura determinados lugares que não vai ter uma orientação segura, porque não sabem dar. Aí se piora mais ainda a situação dela. Piora mais ainda. Ostensividade na mediunidade não significa mediunidade elevada. Não significa. Se aquele que a possui sofre, isto se deve a uma causa estranha. Assim, os meios terapêuticos são impotentes. Olha aí, os meios, porque não é patológico, os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la cessar. Ela pode, em certos casos, ser
consecutiva de uma certa fraqueza orgânica, mas nunca é causa eficiente. Portanto, não se poderia racionalmente dela conceber qualquer inquietação do ponto de vista higiênico. O que significa do ponto de vista higiênico? Do ponto de vista da saúde. Ela só poderia apresentar inconvenientes se o indivíduo que se tornou médium facultativo, olha só, se tornou médium facultativo, deixou de ser involuntário para se tornar facultativo. Faz dela um uso abusivo, porque então haveria nele uma emissão muito abundante de fluido vital e, por consequência, enfraquecimento dos órgãos. Então você não pode abusar da mediunidade. Então você tem que ter guia. De novo a história do guia. Você tem que ter guia orientando a tua mediunidade. Tem que ter guia. Porque não dá para fazer sem espírito guia, sem um bom espírito, sem um espírito que conheça a matéria, sem um espírito que saiba o que está fazendo e te orientando. E você fazendo a sua parte, você estudando, você compreendendo para facilitar a intuição do guia. Vamos parar por aqui? Teve aí uma hora de estudo. O Luiz já dobrou o livro dele, dizendo assim, não quero mais, acabou meu tempo. Aí então vamos parar, vamos obedecer ele, senão. Então a gente vai parar aqui na 162, né? Foi bom. Mas vocês perguntam, o que acontece? É um curso, é um estudo básico, a gente está estudando sem tempo. Eu posso ficar na mesmo ponto aqui várias e várias aulas, sem problema. Se eu aprofundar muito, pode ser que traga confusão, mas se vocês perguntarem, a gente vai respondendo. E a participação de vocês é fundamental. Mas o Luiz, olha só, há muitos anos, eu não sei quantas vezes o livro dos médiuns já folheamos. Eu estou sempre aprendendo. A cada aula é uma visão diferente, a cada aula. E quando terminar eu faço com o maior prazer. De novo o livro dos médiuns, isso não me cansa. O livro dos espíritos, 3 vezes na semana eu falo do livro dos espíritos, não me cansa. Eu tenho um prazer imenso em falar porque eu estou aprendendo. Eu estou sempre aprendendo. E tem pessoas que não gostam, eu já fiz, não quero fazer mais, já olhei, não quero olhar mais. A gente está sempre aprendendo. Na aula do Galhardo, eu falei, as pessoas confundem o espiritismo achando que é só uma doutrina. Não é. O espiritismo é para a vida. Para a vida. A gente costuma dizer que o livro dos espíritos, então você tem as vertentes, todas as outras obras que saem do livro dos espíritos. O livro dos espíritos é o livro de sobrevivência na Terra, manual de sobrevivência na Terra. É para a vida. Os espíritos influenciam na tua vida. Se eles influenciam, só essa pergunta já é para tudo. Se os espíritos influenciam muito mais do que imaginais, então é para tudo, é no seu trabalho, na sua vida familiar, em casa, em tudo. Em tudo. Na casa espírita, em tudo. E a bússola é o Evangelho. Você tem um manual e tem um Evangelho te norteando os passos. Então vamos agradecer a Jesus, agradecer a Allan Kardec, agradecer aos guias da nossa casa, ao nosso altivo, agradecer a todos, amigos aqui presentes, a você, Lurdinha, muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor,
Muito obrigado a vocês, amigas do coração. Que Jesus abençoe todos vocês, que Jesus abençoe a nossa casa. Que seja então, em nome do altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso Ernesto Bozano, de Allan Kardec, de Leon Denis, em teu nome, Jesus. Em nome do amor, do nosso amor. Em teu nome, Jesus. Mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrado os estudos em torno do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Que assim seja.